Então, bem-vinda, Mônica. Obrigada. Ai, que bom. Ela me trouxe chocolate. Ai, que delícia. É que eu tenho a Lua em Touro, ela já falou da bala fafa. Eu já quero comer a bala fafa. Entendi. Tudo para minha comida, entendeu? A sua Lua em Touro. Ainda bem que não é ascendente, né? Porque você tem o corpo... Aí tá tudo no lugar, tudo né? no lugar. Mônica, então nós estamos aqui, ela é astróloga do Rio de Janeiro, a Mônica, ela é consteladora familiar também, e ela vai falar um pouco da formação dela, e a gente vai falar hoje do feminino, é isso? Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, estou bastante feliz, eu sempre fico muito nervosa, né, da emoção de ficar com Simone Arrojo do lado, te agradecer profundamente essa oportunidade de estar aqui contigo, de você abrir esse espaço. Agradecer a Rádio Mundial também, toda a galera. Jean, obrigada, Jean, por pilotar aqui nosso programa. Jean está cuidando da minha carteira. Estamos ao vivo. Pode confiar, o Jean está aqui na rádio há 20 e tantos anos, nunca ouvi. Nunca Pouquinho, 24 anos, igual eu, então a gente nunca fez nada disso, não. Isso não, né, Jean? A gente já fez coisa pior. Mas roubar a carteira ainda não, né? Essa parte ainda não. Pois é, enfim, a gente estava conversando aqui, eu e a Simone, e a gente falou assim, vamos falar das deusas, das mulheres. Eu acho que isso daí, para os homens é importante também, porque é importante você saber quando a sua companheira está tomada por alguma deusa, né? E não que você vá conseguir lidar com isso, porque não, a questão não é essa, mas a questão de entender como é que cada uma de nós, a gente pode lidar com alguns arquétipos que existem. Obviamente existem várias deusas de várias culturas, de vários contos, de várias mitologias, só que eu queria falar de 6 específicas, porque como a gente tem uma influência muito grande da Grécia, então eu queria falar de 6. O que você acha? Vamos? Nossa, eu acho maravilhoso. E é engraçado porque eu lembrei de uma frase do Bert esses dias, que uma vez eu perguntei para ele se ele já tinha ido ao Egito. E ele falou assim, já fui muitas vezes. Eu falei, o que você acha do Egito? Ele falou assim, ali, tanto na mitologia grega quanto de tudo que a gente vê no Egito, é que nós somos misturados com deuses e humanos. E é isso que eu sinto, que nós somos deuses e somos seres humanos. Então, você trazendo esse tema hoje, e que você conhece muito esse tema, eu quero que você venha a São Paulo, já falei isso para você algumas vezes, mas ela também é muito ocupada, queria que viesse a São Paulo fazer esse trabalho, porque esses arquétipos, é importante que a gente conheça isso, né? E como a gente se encaixa nele, não é isso, Mônica? Esse trabalho, né, que eu vou fazer aqui, né? Vou fazer aqui com a Simone, que a gente, eu e a Adriane, a gente chamou de histórias que atuam, baseado no trabalho do Hellinger, né? Mas é justamente esses arquétipos que, de alguma forma, eles... Não é que o arquétipo também toma a gente, mas também a gente engancha, como se o arquétipo fosse um cabide, um cabideiro, que a gente coloca histórias milenares penduradas neles, e eles seguram aquelas histórias, e é como se você pudesse acessar essas histórias para você entender o que você está passando, entendeu? Então, por exemplo, vamos começar nas deusas para a gente colocar isso daí de uma forma bastante prática. Isso daí que o Hellinger, isso que você trouxe, é exatamente isso, somos deuses e humanos, né? O que quer dizer? Que nós somos multidimensionais, então só essa dimensão corporal, emocional e social, elas já são multidimensões, mas também existem outras dimensões que estão influenciando a gente, né? Então, por exemplo, quando um arquétipo, né? Vamos começar com o arquétipo da Ártemis, né? A Ártemis é uma deusa, toda pessoa que gosta muito de cavalo, por exemplo, quando eu li isso daí a primeira vez, eu falei, gente, eu sou o cavalo, porque eu não gosto de cavalo, eu me sinto o cavalo. Quando eu era pequenininha, eu ficava galopando que nem louca, assim, meu pai fala assim, o que você está fazendo? Aí, Mônica, fala, o cavalo não fala, e continuava cavalgando. Então, quem tem esse contato com Ártemis, que o arquétipo está muito forte numa mulher, né, com esse arquétipo, significa que ela tem uma ligação com o corpo muito forte, com a natureza muito forte.
Então, você vai ver que algumas pessoas, elas vão lutar pela ecologia. Como é que esse arquétipo, então, ele se manifesta, né? São pessoas, são biólogas, eu tenho uma grande amiga minha que é bióloga, a Lara, são ecologistas, o Francisco Milanês, são pessoas que estão realmente preocupadas com o planeta. Por exemplo, nessa bala que você falou, né? Ela é natural, ela tá tentando trazer, através da alimentação, um contato, ser uma sintonia com a pessoa e a natureza. E a informação das plantas, né? E a informação das plantas, isso daí está tudo pendurado no arquétipo da Ártemis. Claro que existem deuses homens que fazem isso, mas no arquétipo feminino da Ártemis tem essa característica. E a mulher, quando ela é muito tomada por esse arquétipo, e ela, ao invés dela fazer um processo de individuação, e ela pegar essas características, incorporar elas e dar um sentido pessoal para esse arquétipo, quando ela não faz esse exercício, ela é tomada pelo arquétipo a ponto de começar a fazer atos inconscientes. Então, por exemplo, uma das características da Ártemis é ela ser tão virginal, porque é uma deusa virginal, que ela não quer casar mais, porque aquele espaço sagrado de você poder ficar... Você sai de um curso de constelação e você não quer falar mais com ninguém, você quer meditar. É bacana, porque é bacana você fazer isso. Mas se você faz isso de uma forma muito radical, você só quer ficar naquele espaço virginal, porque virgem significa isso. Virgem significa você encontrar aquele centro de quietude dentro de você, aonde você possa significar e incorporar aqueles espaços todos. Mas se você não tem controle sobre isso, você se isola. Sim. Então, você vê várias mulheres que falam, né, eu quero casar, ou eu quero ter um relacionamento, mas elas não percebem o quanto elas estão tão conectadas nesse lado virginal que elas não conseguem romper essa barreira. Então, isso daí, muitas vezes, no mapa astral, a gente pode ver muito planeta na casa 12, muito planeta em signo de fogo. Então, a gente vai... Signo de fogo é mais intuição, mas signos de terra talvez estivesse mais ligado com as questões da terra. Mas é que a pessoa muito intuitiva, ela não quer o contato com o mundo exterior, ela quer o contato com o que surge dentro de si, entende? Então, a Ártemis, ela tem... Se você não desenvolveu aquele espaço sagrado de silêncio dentro de você, você precisa pedir para a deusa Ártemis te ajudar, entendeu? Nossa, que lindo! Que mais? Qual a próxima deusa? Querida. Vamos lá. Vamos lá. Atena, né? Vamos falar das deusas virginais primeiro, né? A Atena, ela nasce, o mito da Atena, ela nasce da... O que é? O Zeus estava lá namorando a Metis, que era uma amante, não era a oficial, a Hera. A oficial, né? A Hera. E aí ela é comida pela... ele come a mãe dela, porque um oráculo falou que o próximo filho que nascesse dele comandaria, pegaria o trono. Então, o que ele faz? Ele pega a Metis, que era uma grande conselheira, e se a gente botar isso daí na história, significa quando aquelas civilizações com necessidade de poder sobre outras civilizações, eles acabam pegando as mulheres que são sábias naquelas regiões e incorporam elas para dentro do sistema político deles para poder ter influência sobre a população. Isso daí, historicamente falando. Então, o que ia fazer? Ele come a Metis, aí a Metis estava grávida de uma criança. E aí ele tem uma dor de cabeça muito grande, o Hefesto vai dar uma rachadura na cabeça dele e nasce a Atena madura. Então, quem é a Atena? As deusas Atenás, elas não têm medo. Na nossa civilização hoje, não tem medo do mundo masculino, porque hoje quem está no meio de produção atualmente, que ganha dinheiro, claro que já foi rompido de forma bastante grande, graças a várias lutas que tiveram, mas as mulheres, elas conseguiram entrar no mundo de trabalho, no mundo da produção, conseguiram colocar os nossos direitos. E, então, também são deusas que não precisam do masculino, no sentido de eu me garanto, mas é uma deusa necessária, por exemplo, quando a gente ficou casada durante anos, e a gente não sabia assinar um cheque, não sabe se defender no mundo, e essa deusa ela não foi muito trabalhada. Então, esse arquétipo, quando a gente, por exemplo, a gente se separa e a gente nunca trabalhou, a gente cuidou de casa, que é um trabalho que não para, é um trabalho empresarial, porque a gente cuida de tudo. Mas a gente tem que entrar no mundo de produção e quando a gente vê, a gente faz com que a Atena surja dentro da gente. Isso daí é maravilhoso quando a mulher ela acessa esse aspecto. E o lado negativo, né, da Atena é quando a Atena ela
ela fica tão violenta quanto a violência que nós sofremos, entende? Masculina, né? Não que o masculino ele não é violento, mas tem uma violência que pode vir do masculino e que a mulher ela pode incorporar esse mesmo tipo de viés e atacar na mesma proporção. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que se defender com a mesma força, mas é usar o mesmo tipo de arma se justificando que pode fazer justiça com a mesma forma como a gente é atacada. E daí a gente fala, a gente é igual. A gente é igual, exatamente. E daí a gente mostra para o outro que se você é violento, eu sou na mesma proporção, Isso. né? E ainda temos a desculpa de que ele foi primeiro, né? Exatamente. Não, ele foi primeiro. Depois nós temos a Hera. Eu queria muito falar sobre a Hera, porque a Hera, eu já vi algumas pessoas falando sobre as deusas, sobre a Hera, e todo mundo tem um pouco de problema contra essa deusa, o que é um absurdo ter problema contra a Hera, né? Quanto tempo a gente tem? Porque são 6 deusas. A gente termina 1h25. Então tá bom. Então Será dá que tempo. dá? Dá tempo. Temos, tem, é só para eu saber. Tá interessante? Nossa, muito! Tá. Tô assim, fala que eu quero saber. A Hera, gente, eu tenho que expandir um pouco a Hera, porque quando você faz aqueles testes das deusas e tal, aí fala assim, minha Hera é muito fraca e tal. Porque a Hera, o que tem, né, que fala assim, a Hera é aquela pessoa que quer ter poder, a descrição natural, quer ter poder através do casamento com um homem poderoso. Mas vamos entender isso historicamente para ver se é exatamente isso. Quando eu leio isso, eu fico meio... O que acontece? Antes, nas sociedades que a deusa era mais forte, o símbolo da deusa não significa mulher, mas o símbolo da deusa era um corpo feminino. Entram outras sociedades, eram sociedades mais cooperativas. Entram sociedades onde querem dominar, que é uma sociedade de poder. A Rayane Eisler, naquele livro, O Cálice e a Espada, fala muito sobre isso. Essas civilizações que tinham essa questão de poder, elas tomam aquelas civilizações mais cooperativas, destrói o símbolo do feminino, só que lá tinham muitas líderes mulheres. E você pode fazer uma coisa, ou você mata todo mundo e aí você não tem quem reinar, ou você mata alguma galera lá e toda a população fica com medo de você, e você também pode seduzir essa galera fazendo o quê? Pegando aqueles expoentes femininos dessas civilizações e fazendo com que elas casem forçosamente com os líderes daquela outra. Que lindo daquela isso. outra. E aí a pergunta é, a Hera é uma mulher que ela casa com alguém poderoso para ter poder, ou aquele cara casou com ela que era poderosa para poder continuar dominando? É uma inversão. Hoje a gente fala de uma forma que é uma inversão de valores, colocando a Hera como uma interesseira. Eu não estou dizendo, gente, que nós não temos interesses. Nós temos, entende? Sim. É óbvio que tem. Mas a questão é que a Hera é muito mal compreendida na nossa atualidade, porque ela é ciumenta, ela é rabugenta, ela luta por poder, mas a gente tem que entender de que ela teve que sobreviver numa situação onde ela tinha que casar com uma pessoa poderosa para garantir que nenhuma pessoa do clã dela pudesse morrer. Só que era um casamento de guerra, entende? Então, isso daí é um aspecto histórico, mitológico, mas também tem uma questão. Então, isso dentro da gente significa o quê? Quando você casa com um homem, é importante, isso daí, eu não sei como é que eu vou falar isso de uma forma que não pareça ser idiota, mas se você tem alguma ambição como mulher, procura um homem que vai te ajudar a chegar nessa ambição. Em que sentido? Não é porque ele tem poder, então vai te dar o poder. É porque vocês dois olham para o mesmo lugar. Que lindo. O Rio que fala isso, que o amor é quando as pessoas olham para... Então, isso daí é muito mais importante. Então, é a Hera, nessa situação, a Hera é a deusa do casamento, quando a gente aprende a casar, não porque tem um clã que precisa de poder com outro clã, como os casamentos foram durante milhares de anos. Faz 60 anos que o casamento não é mais assim, entende? Então, a Hera, ela pode encontrar nesse novo casamento, você encontrar um homem que possa olhar com você para alguma coisa, que
que olhe para você, de repente os dois querem ter filhos, casa com um homem assim, entendeu? Então, incorporar a era, que todo mundo tem um preconceito, fala assim, não, Deus me livre, não quero um homem, porque atualmente é assim que a gente está querendo se libertar tanto, a gente está tão Atena e Ártemis, né, que a gente não precisa mais de homem. E eu não preciso mesmo, tá legal? Não, é mentira. Não, é verdade. Não, mas isso daí é verdade, é uma questão assim... e se você tem essa frase, eu não preciso de um homem, o que você está falando? Que você não entendeu nada da vida. A gente precisa de todo mundo o tempo inteiro. Sim. Isso daí é uma... E da conexão do amor também. Conexão do amor. Com consciência. Porque todos esses arquétipos mostram também a nossa consciência e o nosso lado sombra, aquilo que a gente não entende. Exatamente, né? Exatamente. Ai, a gente não vai ter tempo de falar de todas. Tem 5 minutos. 5 minutos. Mas daí você vai voltar. Tá, eu vou voltar. Mas fala mais uma, mais então. Uma, então. Depois a gente tem a Perséfone, que é uma pessoa que é a rainha do inconsciente, né? Que é uma deusa, que é quando a gente se sente muito fraca, teve uma mãe muito dominadora, a gente não conseguiu se individuar da mãe, e aí a gente, para fugir do domínio da mãe, a gente casa com um homem tão autoritário quanto. Mas essa luta para se individuar da Perséfone vai fazendo com que ela crie uma força psíquica e se individue. Que essa é mais uma. Lindo. Dá tempo ainda. Tá, Perséfone. Ai, Afrodite. Afrodite, gente, é quando a gente toma 2 bebidas a mais e aí a gente escreve o WhatsApp pro ex, entendeu? Sabe isso? Eu vou escrever. Não dá. Por quê? Porque é uma situação que a Afrodite é quando a gente não bota limite no prazer. Quando o corpo é nosso, quando a gente aparece nua no Facebook, o Facebook não fica castrando a gente. O corpo é nosso, ele não tem que ser sexualizado, ele não tem que ser colocado nesse sentido. A Afrodite, ela é completamente desqualificada na nossa sociedade. Quem mais? Tem mais uma, a Deméter, que é a grande mãe. A Deméter e a Atena na nossa sociedade, elas são muito valorizadas, porque a Atena, agora a mulher profissional e poderosa, e a Deméter, a mãe, a Virgem Maria. A Deméter é maravilhosa. Você chega na casa de uma Deméter, tem comida, quarto para todo mundo, ela dá comida para todo mundo, ela é muito carinhosa. Aonde ela pode se perder? Ela pode se perder quando ela quer cuidar de tanta gente, porque ela não consegue ficar sozinha. Então, ela domina, vira uma mãe possessiva, uma mulher que cria o homem como se fosse filho. Agora, se você não tem a Deméter dentro de você, se você não desenvolveu, possivelmente você não vai conseguir perceber as necessidades das outras pessoas. Aí a gente pode ficar sem aquilo que a gente chama de alteridade, né? De legitimar o outro como legítimo outro na convivência. Que, na verdade, o Maturana, um biólogo, ele fala que isso é a base do amor, que é quando eu olho para o outro e legitimo o outro como legítimo outro na convivência. Eu não reduzo os outros na minha expectativa. Uau! Bom, você agora, então, está intimada a vir dar um curso assim aqui, né? Porque é muito rico a gente conseguir olhar para essa sombra, para essa luz e para olhar com profundidade mesmo para o nosso feminino e também para as nossas relações. Mônica, dê seus contatos. A Mônica, como eu disse, trabalha com astrologia, trabalha com a constelação familiar e trabalha com toda essa cultura que ela tem, né? Incluindo e deixando de forma mais clara aquilo que está inconsciente, deixando de forma mais clara o que a gente precisa fazer como solução. Seus contatos. Meu contato? Ah, tá. Gente, por e-mail, tá? O WhatsApp, eu não sei trabalhar com o WhatsApp. Então, tem o manicastrologia@gmail.com. Manica é M-A-N-I-K-A. Astrologia, não tem outro A. É manicastrologia direto, @gmail.com. Ou Manica, a Manica é M-A-N-I-K-A, @constelandocoafonte.com.br. Eu tenho a página no Facebook, enfim... Qual que é a página? A página é o Constelando com a Fonte. Constelando com a Fonte. Constelando com a Fonte, ou o site Mânica também. Muito bem. Simone, eu te amo. Também te amo. Obrigada pela indicação tão fantástica do Eugênio. Obrigada por você. Gente, o Eugênio foi a Letícia que me indicou. O Eugênio é uma divisor de água na nossa vida, não é?
por você me ajudar através da astrologia, através da constelação também, os direcionamentos, as coisas que você me ajudou a enxergar através do meu mapa também foram muito importantes para a minha vida, para onde eu vou passar meu aniversário, que o próximo vai ser também muito especial. Então, super obrigada, Mônica. Eu que te espero agradeço. aqui para você fazer esse curso. Tá bom, obrigada. Obrigada mesmo. E para outra entrevista tá. também.